Apresentação do resumo 1 para a disciplina de Estatística Experimental. Efeito da quantidade de ração no crescimento de tilápias. A alimentação adequada é fundamental para a produção de tilápias no Brasil, pois os gastos com alimentação chegam a atingir 65% do custo total de produção. O objetivo do ensaio visa analisar a relação entre a quantidade de ração fornecida e o crescimento das tilápias medido em termos de ganho de peso. O experimento foi conduzido com tilápias juvenis homogeneamente selecionadas quanto ao tamanho e idade. O delineamento experimental aplicado foi delineamento completamente casualizado, DIC, com 5 tratamentos e 5 repetições por tratamento, onde a parcela experimental foi cada caixa d'água com 5 peixes, sendo que cada caixa recebeu uma quantidade específica de ração. Os peixes foram distribuídos aleatoriamente em 5 grupos, cada um contendo 5 peixes, totalizando 25 peixes no estudo. Os grupos foram alojados em tanques idênticos com capacidade de 500 litros, com condições controladas de qualidade de água, temperatura e oxigenação. Os parâmetros da água foram mantidos constantes, com temperatura a 28 graus, pH entre 6,5 e 7,5 e níveis de oxigênio dissolvido acima de 5 miligramas por litro. Os grupos foram alimentados com diferentes quantidades de ração comercial específica para tilápias: 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas e 50 gramas por dia. A ração utilizada tinha uma composição de 30% de proteína, 5% de lipídios e 3% de fibra. O fornecimento de ração foi dividido em 2 refeições diárias, administradas às 9 horas e às 17 horas. O período experimental foi de 8 semanas. Antes do início do experimento, todos os peixes foram pesados para registrar o peso inicial. A pesagem foi realizada utilizando uma balança de precisão com capacidade de 0,01 grama. Durante o período experimental, a mortalidade dos peixes foi monitorada e registrada. Ao final das 8 semanas, os peixes foram novamente pesados para determinar o peso final e calcular o ganho de peso. Para analisar a relação entre a quantidade de ração fornecida e o ganho de peso das tilápias, foi realizada uma análise de regressão. Os dados obtidos revelaram uma correlação positiva entre a quantidade de ração fornecida e o ganho de peso das tilápias. Os ganhos médios de peso observados para cada nível de ração foram os seguintes: 10 gramas de ração por dia, 49,8 gramas; 20 gramas de ração por dia, 81,2 gramas; 30 gramas de ração por dia, 110,2 gramas; e 40 gramas de ração por dia, 140,4 gramas por dia. 50 gramas de ração por dia, 170,4 gramas. As informações coletadas revelaram uma correlação positiva entre a quantidade de ração fornecida e o ganho de peso das tilápias. Este estudo evidencia a importância da quantidade de ração no crescimento das tilápias, a otimização da quantidade da ração, que pode levar a um crescimento mais eficiente, maior produtividade e melhores retornos econômicos. Palavra-chave: tilápias, crescimento de peixes, raçoamento, aquicultura, optimização alimentar. Efeito da quantidade de ração no crescimento de tilápias. Aluno Elias Marques de Oliveira, professor Adriano Carvalho Costa, disciplina Estatística Experimental. O objetivo do projeto foi analisar a relação entre a quantidade de ração fornecida, sendo o fator quantitativo, e o crescimento, ganho de peso das tilápias, sendo a variável resposta. O desenho do experimento foi a seleção dos peixes, então tilápias idênticas, mesmo tamanho e idade, 5 peixes para cada nível de ração. Preparação das caixas, peixes em tanques idênticos com as mesmas condições de água, temperatura e oxigenação. Aplicação do fator quantitativo, peixes em grupos e fornecido diferentes quantidades de ração a cada grupo, sendo 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 40 e 50 gramas por dia. Constância das condições: todas as condições de qualidade da água foram mantidas as mesmas, sendo temperatura, pH e oxigenação. Medição da variável resposta: medição do ganho de peso das tilápias por um período fixo que foi de 8 semanas. E análise dos dados: a coleta dos dados de ganho de peso e análise da relação entre a quantidade de ração e o crescimento das tilápias. A tilápia-cultura vem crescendo exponencialmente no país. O animal possui uma grande adaptação às condições climáticas no país, o que proporciona o desenvolvimento de novas tecnologias
nessa cadeia produtiva, consequentemente, um aumento da busca no mercado por essa espécie. O desenho experimental se deu, então, com as caixas, onde cada caixa recebeu o número de 5 animais e a distribuição de diferentes quantidades de ração para cada caixa, sendo 10, 20, 30, 40 gramas para cada caixa. Os horários de alimentação foram estabelecidos sendo de 9 horas e 17 horas, e os parâmetros da água foram mantidos os mesmos para todas as caixas, sendo 28 graus, a temperatura, pH entre 6,5 e 7,5, e o período experimental ao todo sendo de 8 semanas. A tabela com a distribuição da quantidade de ração para cada peixe, tabela com a quantidade de peso inicial de cada peixe e o peso final e a divisão de cada quantidade de ração. Resultados. Foi utilizado o software com o objetivo de gerar gráficos a respeito dos resultados obtidos através dos dados desse experimento. Então, o primeiro sequência de códigos foi a instalação do pacote, a criação do data frame com os dados do experimento, a geração de um gráfico de barras, gráfico de dispersão com linhas de regressão e o gráfico de R ao quadrado. No gráfico de barras, é possível notar o eixo X sendo a quantidade de ação e o eixo Y a quantidade de peso, uma correlação entre a maior quantidade de ração, o maior nível de ganho de peso dos animais. No gráfico de dispersão em linha com regressão, a gente tem o eixo X sendo a quantidade de ração e o eixo Y a quantidade de peso médio, onde observa-se uma correlação positiva entre a quantidade de ração e o peso médio dos animais. Na exibição do gráfico R2, R ao quadrado, é possível obter o resultado de 0,85 dos gráficos, onde observa-se um resultado positivo, baixa variabilidade no experimento e nos dados. No gráfico de cálculo da média do desvio padrão, observa-se uma baixa variabilidade nos resultados de ganho de peso dos animais, o que denota realmente uma correlação positiva entre a quantidade de ração e ganho de peso dos animais. Aqui o script por inteiro, onde mostra cada segmento dos códigos para a geração dos gráficos. Conclui-se que, através do experimento, fica evidente que a quantidade de ração teve impacto significativo no crescimento das tilápias. A análise dos dados demonstra uma correlação positiva entre o aumento da ração e o ganho de peso dos animais.